Se segues o meu canal e gostas de criptomoedas, provavelmente sabes que existem criptomoedas de primeira camada, segunda camada, mas agora existem cada vez mais os projetos de blockchains de terceira camada. Ainda não são muitas, são bastante diferentes das outras e há muita gente que aposta que aqui estarão os próximos tokens a fazer 100 vezes, 50 vezes, 20 vezes. Eu vou explicar mais ou menos o que é isto, vou falar aqui de alguns tokens de terceira camada que estão neste momento a aparecer e a ganhar aqui alguma força. Como sempre, pessoal, eu espero que esteja tudo bem convosco, não sou um conselheiro financeiro. Sigam o meu Instagram onde estou a oferecer coisas, subscrevam o canal, eu agradeço imenso o vosso apoio. E no meu Discord, em baixo, eu estou a oferecer um jogo PlayStation 5 e um jogo para computador, por isso passem por lá, estamos a criar uma comunidade. Então bora lá ver o que é isto dos tokens e das redes de terceira camada. Para percebermos isto, primeiro temos que nos lembrar de uma coisa. Ethereum é a maior rede, é a maior das redes que têm smart contracts. É altamente centralizada, é cara e é lenta. E depois existem outras, como por exemplo Solana, que é muito mais barata, muito mais rápida, mas não tão descentralizada e, em vários aspectos, não tão segura. Ao contrário de Solana, por exemplo, Ethereum tem várias segundas camadas à sua volta. São redes de blockchain que se ligam de alguma forma à primeira rede, que é a Ethereum, e ajudam a resolver um problema. Na maior parte dos casos, o que é que temos aqui? Temos uma segunda camada que consegue processar N pedidos em paralelo e torna as transações mais rápidas e, obviamente, mais baratas. Então, a segunda camada e todos os projetos de segunda camada que existem têm, de alguma forma, o objetivo de ajudar a algum problema que a Ethereum possa ter. E lá está, o custo e a velocidade são os dois pontos essenciais. E as segundas camadas ganharam bastante com isso. A questão é, existem agora projetos, e não existem muitos, são menos de 20, acho eu, neste momento. Existem projetos que são as terceira camada. E acabam por ser bastante diferentes do que é o conceito de segunda camada. Portanto, eu não estou só a pegar em Ethereum, pegar numa segunda camada, meter uma outra segunda camada por cima da segunda camada e chamar-lhe terceira. Não, o objetivo aqui é diferente. São criadas, montadas, desenvolvidas de forma diferente. No entanto, tal como é de esperar, estas redes blockchain têm consensos adaptados, protocolos adaptados, de maneira a conseguir potenciar as segunda camadas. E com isto tudo o que acontece, uma coisa há na primeira camada, passa para a segunda, passa para a terceira e regressa à primeira. E então é todo um ecossistema cada vez maior à volta de Ethereum. No entanto, estas coisas são ligeiramente diferentes. Imaginem, uma segunda camada é uma rede que de alguma forma está a ajudar Ethereum, mas tem aqui dentro N apps que podem estar a funcionar. Tem o seu token, tem N apps e tudo corre ao mesmo tempo. No entanto, as terceira camada são diferentes nesse aspecto. Aquilo que acontece é, uma rede de terceira camada só tem uma app a funcionar. E então acaba por ser muito mais focado, muito mais customizável naquele objetivo, naquela app, naquilo que tem que fazer. O que é fantástico para que cada uma destas redes blockchains, cada uma destas terceiras camadas, de alguma forma, consiga resolver um problema, um objetivo muito, muito concreto. Com isto conseguimos aumentar também a segurança. Porquê? Porque estamos a falar de uma rede que é construída, adaptada e focada para um único propósito. Não há uma grande liberdade de desenvolvimento, não há uma grande liberdade de colocar coisas lá dentro, não. É super focada numa única aplicação. E então, o que é que um projeto de terceira camada precisa? Bem, primeiro precisa de bom investimento. E a verdade é que existe aí muito investimento em projetos de blockchain. Nós falamos aqui em milhões, em milhões, em milhões. Existem muitos projetos, muito dinheiro a ser investido. A juntar isso, obviamente, é preciso ter muita segurança, porque cada vez mais as criptomoedas têm que ter segurança, porque até há muito pouco tempo as criptomoedas era algo de um nicho. Agora não. Agora estamos a falar de um ecossistema que está a crescer, que tem milhares e milhares e milhares de empresas a correr as suas aplicações em blockchain, Ethereum, Solana, por aí fora. Então a segurança tem que ser cada vez maior e não podemos ter aqui terceiras camadas com seguranças muito inferiores e que seja aquilo que era esperado há uns anos atrás. Não. A exigência, e aqui a palavra é a exigência, é muito maior. A juntar isto tudo, uma rede terceira camada tem que ter uma boa ideia. A sua aplicação tem que ser uma boa ideia, não há a mínima hipótese. E, para finalizar, algo que é cada vez mais importante para chegarmos a uma adoção massiva de todo o mundo de criptomoedas, mas daquela app em particular, é a própria experiência do utilizador. E porquê? Porque até há muito pouco tempo, a grande maioria das aplicações em blockchain, de alguma forma, não tinha uma experiência de utilizador fantástica.
quer fosse pelo design, quer fosse pelo aquilo que nós chamamos a jornada do utilizador, a forma como o utilizador vai andando na aplicação, mas principalmente de um ponto de vista de segurança, performance, escalabilidade e interoperabilidade. A juntar a isto, estes projetos de terceira camada precisam claramente ter grandes parcerias nos próximos anos para também ganharem aqui algum peso, alguma adoção, algum awareness dos investidores. Tudo isto junto, se vocês olharem, ok, isto é ideal para quê? Principalmente para GameFi, não só, DeFi também, TradeFi também, mas GameFi é excelente. Porquê? Porque para nós jogarmos jogos em blockchain, nós precisamos ter grande velocidade, grande performance, mas boa segurança também. E se tivermos algo, uma rede completamente focada, vamos supor, num só jogo, então muito provavelmente isto corre muito melhor do que poderá correr numa rede que não foi desenvolvida de um ponto de vista de arquitetura, de segurança, de performance, não foi desenvolvida para um jogo e agora metemos lá 20 ou 30 jogos dentro. Não, o que temos aqui é uma rede específica para aquela aplicação, para aquele jogo. Então eu acho que GameFi aqui pode ter um crescimento brutal. Estamos a falar no máximo para aí de 20 projetos que existem atualmente. A maior parte deles não têm tokens. Aliás, eu só conheço 3 que têm tokens. A XI, a Degen e a Warps. Estas 3 são as mais famosas. Mas existem ainda os outros projetos que neste momento não têm tokens. Vocês fiquem atentos e vejam como é que podem estar de alguma forma elegíveis para estar nos airdrops destes tokens que acabaram por aparecer. Fica aqui a dica. Dentro das redes que não têm neste momento tokens, eu destaco a ZK-Link e a Syndicate. Sendo que a Syndicate Frame neste momento já teve investimento da Coinbase, da Polygon e muitas outras VCs que estão por aí a pôr muito e muito dinheiro no mundo das criptomoedas. E agora deixem parar só aqui um bocadinho para o patrocinador de hoje. Pessoal, só 2 minutos muito rápidos para o patrocinador de hoje que vocês provavelmente já conhecem, é a Limpid. Qual é a cena nova da Limpid? Eu tenho mostrado aqui a Limpid como uma plataforma onde vocês podem comprar dívida americana, portanto certificados do Tesouro americano, e que para mim, eu já falei aqui, para mim é melhor do que certificados da Forro em Portugal. Também já falei aqui que vocês podem comprar tokens de artigos de luxo, neste caso de relógios, que é um mercado que tem subido imenso, mas nós não podemos comprar um relógio de luxo, mas podemos comprar uma parcela graças a esta oportunidade de tokenizar estas coisinhas todas. Vocês podem comprar um bocadinho de um relógio de luxo, que é um mercado que tem crescido imenso, o mesmo com cavalos a partir de agora e também com real estate, que eu acho que pode ser muito interessante para vocês. E eu vou continuar a mostrar a Limpid aqui para vocês verem novidades de como podem investir com pouco dinheiro, uma parcela tokenizada, lá está, em real estate. Para já, eu deixo aqui o link em baixo para vocês poderem inscrever na Limpid. Como eu já vos disse, é daquelas plataformas que, para além de serem patrocinadores do canal, eu realmente utilizo. Acho que faz muito sentido aqui para algumas coisas e é também uma forma de vocês diversificarem um bocadinho o vosso portfólio. Se tiverem dúvidas, obviamente comentem e lá mais para a frente eu voltarei a fazer um vídeo a explorar bem todas estas coisinhas novas que a Limpid tem. E agora, depois disto tudo, ok, parece tudo muito fixe. Porquê? Porque a terceira camada vai ajudar as segundas camadas que ajudam a primeira camada, que é a Ethereum, e as terceiras camadas vão fazer com que isto seja tudo muito mais rápido, muito seguro. E não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal. Uma rede de terceira camada pode-se ligar a várias segundas camadas e fazer aqui uma ponte bastante interessante. Mas no fim disto tudo, e apesar da ideia parecer excelente, tendo em conta o timing em que aparecem, tendo em conta que já temos um ecossistema de Ethereum e de segundas camadas bastante desenvolvidos e temos muita concorrência. Então aquilo que temos que perguntar, até de um ponto de vista de investidor, para percebermos se devemos ou não investir nestes tokens, é até que ponto é que precisamos disto. Porque se precisarmos de terceiras camadas, então a adoção mais cedo ou mais tarde acabará por acontecer. Não será uma questão de moda, será precisamos disto, vai acontecer a adoção. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 6 meses. Mas irá acontecer. A questão é, precisamos disto ou não? E porquê? Porque um investidor pode olhar, independentemente de ter muito ou pouco conhecimento do ponto de vista de criptomoedas, mas se tiver os mínimos, então uma das primeiras coisas que o investidor vai perguntar é: para que é que eu preciso de uma terceira camada e de todo este ecossistema quando Solana me resolve o problema que as terceiras camadas dizem que vão resolver, que é o problema do custo e da velocidade. E como eu já disse aqui várias vezes, o que acontece? No fim, continuamos a ter a batalha entre Ethereum e Solana. Ethereum mais caro, mais lento, mas mais descentralizado e mais seguro. Solana mais rápido, mais barato, mais centralizado,
menos confiável de um ponto de vista da performance. Mas não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, pessoal, que é Ethereum é bastante centralizado. As segundas camadas são bastante centralizadas. A partir do momento que pomos uma terceira camada, esta centralização acaba por ter aqui um efeito dominó para as terceiras camadas. E então, uma vez mais, o investidor pode olhar e dizer assim: eu não preciso de uma terceira camada, eu só preciso que, por exemplo, Solana, ou Near, ou Avalanche, ou Cardano, ou o que quer que seja, consigam resolver os problemas que ainda possam ter para termos aqui um pacote completo. Velocidade, baixo custo, pouca inflação, muita segurança, muita descentralização e sem ter a SEC em cima deles a dizer que são uma security. E este é o pack completo que se quer. E Ethereum tem isto com as segundas camadas e depois com as terceiras camadas? Sim, é o que está mais perto de ter isto tudo? É. Mas a questão é que podemos ter isto só como uma moeda, é isso que os investidores vão procurar e é isso que eles vão tentar ter. E então, não se sabe neste momento, eu não consigo ainda perceber muito bem para onde é que vai a adoção. Eu sinceramente acho que estes tokens da terceira camada, muitos deles vão disparar e vão dar muito lucro a muita gente. É um conceito muito interessante, vai bater de certeza em GameFi e em DeFi e há muita gente que vai ganhar dinheiro, mas a longo prazo eu tenho algumas dúvidas se a adoção será por aí e se não será mais focado numa só rede. Até porque não nos podemos esquecer de uma coisa: as segundas camadas e as terceiras camadas, estamos aqui a falar, tentam resolver um problema de Ethereum que a própria Ethereum está a tentar resolver. E quando resolver, então qual é o sumo? O que é que realmente uma segunda camada e uma terceira camada dão a Ethereum? Continuam a dar muita coisa, vão continuar a dar muita coisa. Mas a mentalidade, o marketing, a forma como se chega ao investidor vai ter que mudar, porque se a Ethereum resolve o problema da velocidade e do custo, então as segundas e as terceiras camadas terão que ter outros trunfos. E então, lá está, o problema destas terceiras camadas é, para mim, o facto de chegarem, entre aspas, tarde, porque muitas redes principais já estão a tentar resolver este problema, ao mesmo tempo têm a competição dessas mesmas redes, e não só, porque agora, cada vez mais, vamos ter redes de terceira camada a chegar. Mas, há ainda um outro ponto que é muito importante, que é, muito do que estas terceiras camadas estão a tentar fazer, para além do custo e da velocidade, é a escalabilidade e a interoperabilidade das coisas. É poder juntar tudo. As segundas camadas não se juntam entre si, mas uma terceira camada pode juntar várias segundas camadas e criar aqui um ecossistema muito mais consistente e que funcione entre ele, que funcione entre várias redes. No entanto, nós já temos um projeto que faz isso há imenso tempo, que é a Cosmos. Faz de forma diferente, há coisas que ainda não faz, mas é isso que está a tentar resolver. E é por isso que eu falo tão bem de Cosmos aqui, porque a Cosmos, aquilo que tenta ser, é a internet, digamos assim, das blockchains. E então eu acho que estas questões mais de escalabilidade e interoperabilidade, a Cosmos vai resolver, ficando então a faltar a parte mais da velocidade e do custo, mas que eu acho que Solana, Cardano, Avalanche, Near e a própria Ethereum, agora com o seu upgrade de Dencun que está a continuar a acontecer, acho que vai resolver isto. Por isso, a curto prazo, pessoal, terceiras camadas vai dar dinheiro a muita gente? Vai fazer aqui 10, 20 vezes, 50 vezes, se calhar durante este ano e até no próximo. Eu acredito que alguns projetos consigam fazer isso. Mas eu acho que a solução a longo prazo para chegarmos a maior performance e menor custo passa muito mais por uma Ethereum ou por uma Solana do que propriamente por este ecossistema assim. Eu acho que este ecossistema e este conceito de terceira camada está a vender-se muito bem agora, mas daqui a uns anos vai ter que se vender de outra forma e provavelmente focando-se num jogo, numa app, numa rede social, o que quer que seja, mas focar-se nisso e vender-se dessa forma. E aí, algumas, obviamente, vão sobreviver, vão se tornar gigantes, vão dar muito dinheiro a muita gente e não se esqueçam, sempre ligadas a Ethereum. E é isso que eu tenho dito aqui N vezes. Existem projetos que são muito bons e muitos são melhores do que Ethereum em alguns aspectos. Mas Ethereum tem uma adoção brutal, é a maior rede de smart contracts do mundo, é extremamente centralizada e tem a confiança dos grandes investidores e das grandes empresas. Comentem aí em baixo o que é que acham destas terceiras camadas e se, por exemplo, têm algum token destes três que eu falei. Pessoal, como sempre, eu espero ter ajudado. Muito obrigado pelo vosso apoio. Não se esqueçam, Discord, já somos 700. Está-se a criar aqui uma boa comunidade que fala todos os dias sobre ideias, airdrops e muitas outras coisas. Pessoal, um abraço. Até à próxima.